Já agradeci a Deus pela oportunidade que Ele me concede de, nesta noite, poder cultuar e adorá-lo com toda a igreja. Obrigado, presbítero. Também estender esta gratidão ao nosso querido pastor setorial, pastor João Marcos Fernandes, pela honrosa oportunidade de poder cooperar ao lado do servo do Senhor, nesta escala, junto aos demais companheiros, que são presbíteros da igreja, diáconos, cooperadores da santa obra e toda a igreja do Senhor nesta noite. Parabenizando o grupo Oásis por mais um ano de adoração na presença do Senhor, neste culto aqui, nesta noite. É sempre o desejo de todos nós, como igreja do Senhor, ouvirmos o nosso pastor, mas ele tem me facultado a oportunidade e quero, de antemão, solicitar as orações da igreja, como fez o apóstolo Paulo em 6:19 da carta aos Efésios, e fazer das palavras dos apóstolos Pedro e João em 4:29, a parte B de Atos dos Apóstolos, quando pediram ao Senhor que concedesse a eles, com toda a ousadia, falar a sua palavra. Quantos dizem amém? Quero pedir a permissão do nosso querido pastor para ler um texto no capítulo 64 do profeta Isaías. Muito embora eu, com a ajuda de Deus, também estarei me direcionando ao capítulo 6, dos versos 25 ao 33, que fora lido pelo nosso presbítero Idalécio. Mas para esta ocasião, com a permissão do nosso pastor, lerei o versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 64 de Isaías, que diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Quantos podem dizer amém? Capítulo 64 do profeta Isaías é um texto bem familiar e conhecido de todos nós, até porque, apesar de compor as páginas do Antigo Testamento, esse texto possui várias linhas de cunho evangelístico, e como o próprio termo diz, evangelizar é trazer boas notícias, novidades, boas novas, principalmente em períodos tão ruins que estamos vivenciando ultimamente. A Bíblia destaca-nos, por sua vez, acerca desse texto, que são boas declarações que o profeta Isaías traz ao povo de Israel. Ele apresenta a convicção pessoal ao registrar a sua confiança acerca da pessoa bendita de Deus, bem como as suas multiformes maneiras de operar e de trabalhar. O apóstolo Paulo faz referência a esse texto na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 2 e versículo de número 9, dizendo
que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que o coração não percebeu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e que esperam por Ele. Diga amém por isso. No capítulo 64, em primeiro lugar, no versículo 1, o profeta anseia pela presença do Senhor, desejando contemplar a sua formosura, a reação da natureza diante do Deus que esta igreja serve. Entendemos pelo capítulo 63, que é o capítulo anterior, que o profeta Isaías, ele faz uma referência clara no capítulo 64, e versículo de número 1, acerca da narrativa que aconteceu em Êxodo, capítulo 19, versículo 10 ao versículo de número 18, quando Moisés, após haver preparado o povo, para que o povo, depois de ser santificado, pudesse adentrar a presença do Senhor, e este interim é registrado pelo salmista no Salmo 51 e verso 17, que um coração quebrantado e contrito, a Deus Ele de maneira não despreza e nem deixa voltar vazio. Da mesma forma, naquele momento, quando Moisés prepara o povo para a santificação, a Bíblia diz que no terceiro dia, isto está registrado no versículo 16 e versículo 17, depois de uma lavagem espiritual da parte do povo, eles puderam contemplar a presença de Deus. A Bíblia diz que houve no Sinai terremotos, trovões, relâmpagos, porque o Senhor havia descido sobre aquele lugar. Os pés do Senhor haviam descido sobre o monte. E eu quero dizer nesta noite que aonde os pés do Senhor estão, coisas grandiosas acontecem. É por isso que em Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo 15, João, ele disse que os pés do Todo-Poderoso eram como latão reluzente, e ele não suportou aquela glória, e no versículo 17 ele disse: quando eu o vi, eu caí como morto. Mas eu não caí como morto no chão, eu caí como morto aos seus pés. E ele colocou a sua mão sobre mim, dizendo: não temas, João, porque eu, Senhor, sou o mesmo, fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 28, versículo de número 1 ao 3, ao despontar do terceiro dia, e eu disse que aonde os pés do Senhor estão, coisas grandiosas acontecem. Por isso no capítulo 1 e versículo 3, disse que as nuvens são o pó, a poeira, o estrado de seus pés, é Deus pisando na terra e as nuvens se formando no alto. A Bíblia destaca que quando já despontava o domingo, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela.
E o termo remover no grego é tirar de um lado e colocar de outro. Ele não revolveu, ele removeu. E assentou-se sobre ela. A Bíblia diz que seu aspecto era como relâmpago. Suas vestes eram finíssimas e brancas. Porque, além desta realidade, o texto declara em Mateus 27, e 52 ao 53, quando Jesus, no despontar do terceiro dia, ressuscitou, a Bíblia diz que houveram algumas manifestações no mundo dos mortos. Os sepulcros se abriram. Os mortos que dormiam em Cristo foram ressuscitados após a ressurreição dele. E começaram a aparecer aos seus familiares. Que momento triunfal! Para Xarabacalácia. Que coisa tão grandiosa! É por esta presença que o profeta anseia. Por este interim, por este momento. No versículo de número 2, ele também anseia que os inimigos de Israel fossem destruídos. E é claro, fazendo uma ligação entre o texto do capítulo 64 e versículo 1 e versículo 2, ao acontecimento que houve no Sinai. O que a Bíblia quer registrar, o que as Escrituras querem nos mostrar, não é outra coisa senão a reação da natureza e do ser humano diante da presença desse Deus poderoso. Salmista, no Salmo 114, versículo 4, 6 e 7, exemplificou e explicou, narrou aquele acontecimento, fazendo algumas perguntas. A pergunta do salmista foi, em primeiro lugar: montes, por que vocês saltaram como carneiros? Outeiros, por que vocês se alegraram saltando como os cordeiros? E como ninguém conseguiu responder o porquê a gente se alegra diante da presença desse Deus Todo-Poderoso, a resposta do salmista foi: treme, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Quantos sentem a sua presença aqui abundante? Na presença dele a fartura de alegria. Na presença dele nem a morte se sustém. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 ao 57 por diante, ele diz que depois disso, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que o profeta Isaías, Paulo faz referência ao profeta Isaías, no capítulo 25 e versículo 8, quando o profeta disse: tragada foi a morte pela vitória de Cristo, e ele enxugará dos vossos olhos toda a lágrima. Você crê que lá não haverá morte, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade, lá não haverá doença, porque o mesmo Senhor, disse Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses 4:16, descerá do céu. Ele descerá, aquele mesmo que subiu, não vai ser outro, é Ele que vai descer, e Ele vai descer com barulho de glória. Vai descer ao som da trombeta de Deus.
É por isso que o cântico diz: onde está aquele povo barulhento? Porque essa igreja tem um Deus que faz barulho, tem um Deus do barulho, tem um Deus de glória, tem um Deus de poder, tem um Deus que quando desce a terra treme, tem um Deus que quando desce há relâmpagos, tem um Deus que quando desce há trovões, tem um Deus que quando desce o coração estremece, o coração ferve de alegria. É por isso que a sua voz, ela acende labaredas de fogo. Não há silêncio quando esse Deus se apresenta e a sua igreja sente a sua glória. Aleluia. Além de ele desejar, no versículo 1, ansioso pela presença desse Deus. Em segundo lugar, no versículo 2 e versículo 3, ele ansiar a destruição dos adversários, assim como aconteceu e o próprio profeta registrou no capítulo 37, quando o próprio Deus desceu sozinho no arraial dos assírios, assim como tinha dito a Senaqueribe, um rei pagão e incrédulo, que iria colocar o anzol dele no nariz do próprio Senaqueribe, para que ele entendesse que Deus manda no céu, que Deus manda na terra, debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que ele é Deus. Deus desceu sozinho, sem a ajuda de ninguém, porque tem coisas que Deus precisa, tem coisas que Deus precisa. No capítulo 11 de Lucas, na entrada triunfal em Jerusalém, quando indagaram por que estavam desamarrando o jumentinho, e Jesus não gosta de nada amarrado, Jesus não gosta de nada no nó. Por isso que quando Lázaro obedeceu a voz dele para sair de lá daquela sepultura, que era uma caverna, conforme 11:38 de João, a Bíblia diz que Lázaro veio, mas veio todo amarrado. Aí Jesus disse: eu não gosto de nada amarrado, desate ele e deixa ele ir. Indagaram porque Jesus queria aquele jumentinho e estavam desamarrando. Aí disseram: é porque Jesus precisa dele. Tem coisas que Jesus precisa. Mas nessa ocasião do capítulo 37 de Isaías, Deus não precisou de ninguém. Desceu sozinho lá no arraial dos assírios e matou a população todinha do exército de Senaqueribe, que eram 185 mil homens, destros na batalha, poderosos na guerra. O Senhor desceu, e quando ele desce, algo grandioso acontece. Matou tudinho. Foi mais ou menos a população de Vitória de Santo Antão, sozinhos contra Deus, e Deus sozinho contra eles. Eu disse: eu vou dar o que eles precisam. No outro dia, a Bíblia diz que eram todos cadáveres. O salmista escreveu isso no Salmo 46, quando ele olhou e viu aquele monte de cadáver, começou a convidar: vinde, vinde, vinde e contemplai a formosura do Senhor, que desolação Ele tem feito na terra. O que é que Ele faz? Ele faz cessar a guerra até os fins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo, e ainda diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para encerrar, além do profeta ansiar pela presença gloriosa de Deus, além dele ansiar a destruição dos inimigos do povo de Deus, ele encerra no verso 4,
dizendo que não há, de forma nenhuma, um Deus tão exclusivo como o nosso. Ele demonstra a exclusividade de Deus. E dentro dessa exclusividade, quando ele diz, no versículo de número 4, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, ou além do nosso. Isso eu declarando para todos nós, que trabalhe por aquele que nele espera. O profeta quer dizer, em primeiro lugar, que é possível ninguém se equiparar ao Deus que nós servimos. Não há um Deus como nós. Por isso essa verdade é registrada no Salmo 115. E ao que tudo indica, neste salmo, o salmista registra o momento em que as nações pagãs estavam num feirão de deuses. Cada um que expusesse o seu Deus lá no tamburetezinho, no banco do comércio, e começasse agora a falar, a expor, a mostrar. Diante dessa exposição, as nações perguntaram ao povo de Israel: e o vosso Deus? Onde é que está? O salmista registrou esse momento, dizendo: o nosso? Como assim o nosso? Entrequemente tu que messia. O nosso Deus, ele não cabe aí não, nesse tamburetezinho que o de vocês estão, não. Por que o de vocês não cabem? Porque o nosso está lá em cima. Você crê nisso? Levante sua mão em nome de Jesus e adore a Ele. O nosso Deus está nos céus. Por isso, o salmista no Salmo 33, e verso 13, disse: Deus está nos céus, olhando para baixo quem está na terra. Em primeiro lugar, após mostrar que o nosso Deus está nos céus, em cima, o salmista disse em segundo lugar que Ele faz, que Ele opera, que Ele executa o que Ele quer. Por isso que em 14:24 de Isaías, Deus disse assim: como eu pensei, acerca de uma situação específica, mas que serve para o que Ele quer fazer e operar e ponto final. Que eu pensei, assim sucederá. O médico pode ter pensado uma coisa e dado o diagnóstico, mas o céu, por meio de Deus, está dizendo: vai suceder como eu pensei. O advogado já pode ter determinado, já pode ter dado o veredito final, dito para você: não adianta, não é bom insistir. Mas o Senhor do céu está dizendo: como eu determinei. Eu determinei, então confie no que eu determinar, porque assim acontecerá. Em segundo lugar, o profeta diz que o nosso Deus se destaca, porque Ele não é um Deus parado, Ele não é um Deus inerte, Ele é um Deus que trabalha.
Ele é um Deus que está em movimento constante. Por isso, capítulo de número 43 e versículo 13 do profeta Isaías, o próprio Deus disse assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar alguém das minhas mãos, operando, trabalhando, executando eu. Quem impedirá? Jesus Cristo no capítulo 5, versículo de número 17 por diante do evangelho que João escreveu, chegou em um sábado no tanque de Betesda. Havia um consentimento de que quando as águas eram agitadas pelo movimentar do anjo, todo ano alguém saía dali curado, o milagre acontecia por conta do movimento das águas. Jesus chegou perto de um homem que fazia 38 anos, que estava na mesma situação. Porque tem gente, não é, que confia mais na água do que na fonte de água viva. E às vezes até coloca um copinho d'água em cima da TV, quando a gente já tem a fonte para beber de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, andando, viajando, subindo ônibus, subindo metrô, a gente tem a fonte. Precisa do copinho d'água, não. Confiavam muito nas águas que eram agitadas. Jesus chegou pertinho dele, porque quando Jesus chega, coisas grandiosas acontecem. Perguntou a ele uma pergunta meio que inóspita: tu queres ficar são? Ele olhou para Jesus: aí, meu senhor, o senhor sabe que faz 38 anos eu estou aqui na mesma situação. Toda vez que eu vou, alguém passa na minha frente se aproveitando de mim, que sou paraplégico. Jesus disse: levante-se. Entremente, ó sombria, Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: levanta-te! Levante-se. E não basta apenas se levantar. Você vai tomar a sua cama, que há 38 anos carregou você, vai colocar na costa, porque a partir de hoje é você que vai carregar ela. Para que todo mundo veja que a fonte de água viva chegou e operou o milagre. Os opositores olharam para aquilo, imediatamente começaram a questionar: como é que pode, um dia de sábado, ele fazer o que está fazendo? Jesus olhou, imagina esse mesmo silêncio depois do questionamento. Disse assim: eu quero dizer a vocês uma coisa. Meu Pai, Ele não é parado, Ele não é inerte, Ele está em movimento. E não tem um dia específico para Ele trabalhar. Ele trabalha no sábado, trabalha no domingo, trabalha na segunda, trabalha na terça, trabalha na quarta, trabalha na quinta, trabalha na sexta. Vira o sábado novamente. Chega o domingo, Ele trabalha até agora e eu trabalho também. Você quer que Ele trabalhe ou você crê que Ele trabalha? E eu quero encerrar com isto. Dizer que Ele trabalha. E é por isso que eu imagino Jesus dizendo que o profeta Isaías disse: não sabes, não ouvistes, que o eterno poderoso Deus não se cansa e nem se fadiga.
e os seus pensamentos são inescrutáveis. Ele não se descansa, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha pelo oásis, ele trabalha pela mocidade visitante, ele trabalha pela orquestra, ele trabalha pela igreja, pelas crianças, pela união, pelo prelúdio, pelos obreiros, pelo povo. Ele trabalha, ele trabalha. Esse Deus trabalha. Se Deus opera. Pastor já citou aqui o nosso pastor. A carta aos Efésios. E ele trabalha pelo poder que em nós ele quer operar. E ele trabalha de maneira surpreendente, exclusiva e única. E por ser surpreendente, exclusiva e única, todo mundo fica espantado. Por isso, no capítulo 4 de Marcos, quando ele, depois de haver se levantado no meio de um temporal de ventos e ondas que estavam dando contra a embarcação, operou a calmaria naquele momento. Os discípulos olharam um para o outro, disseram: que homem é esse? E até os ventos e o mar lhe obedecem. Eu quero dizer nesta noite para a igreja que ele trabalha para deixar a gente espantado mesmo. Porque ele sempre opera coisa nova. 43:17 do profeta por diante. Próprio Deus disse ao povo de Israel: mensagem esta que serve para nós. Não vos lembreis das coisas passadas. Não considerem as coisas antigas. Sabe por que o próprio Deus estava dizendo isso? Parece até, contraditório. Como é que Deus está pedindo para que a gente não se lembre do que ele fez no passado? Porque o povo de Israel limitava a Deus. Pensava que Deus só poderia fazer o que fez no passado e nada mais. Aí Deus disse assim: eis que eu farei uma coisa nova. Vocês estão limitados ao mar vermelho que eu abri, ao maná que desceu do céu, às águas que saíram da rocha, mas eu farei coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. E já está saindo à luz, é a mensagem de Jeová nessa noite. Porventura não percebeis? Eis que eu porei caminho no deserto. Pode vir um temporal que vier para tentar fechar o caminho, mas eu, quando abro, ninguém fecha, tenho a chave na mão. Quando fecho, ninguém abre. E também colocarei rios no ermo. Porque normalmente não é a fonte que começa em cima e o rio jorra embaixo. Deus estava dizendo: eu vou inverter a coisa assim, ó. A fonte vai nascer embaixo e o rio vai jorrar para cima. Por isso é glória daqui de baixo para cima e ele manda do alto para baixo. Você joga para cima e ele lança para baixo. Você adora daqui e ele te convida de lá a adorá-lo. Mais e mais. Adore a ele por um momento. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. 6:33 de Mateus. E a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você exalta, ele te preenche, ele transborda em ti. Ele trabalha de forma surpreendente.
41:15 de Isaías, a parte A, ele diz: eis que farei de ti trilhos novos. Teus pés receberão a massagem dele. Tu caminharás e não te fadigarás. Entre a cerca, de plante como não se plevia. O ano de 2022 pode estar se findando, mas o Senhor te diz: eu ainda farei coisa nova. Te preparas para veres coisa que tu nunca vistes, Oásis. Para andares no ônibus e receberes a visitação de Jeová de forma tão poderosa que tu vai perguntar assim: rapaz, isso é de mim mesmo? Aí o Senhor vai te lembrar: não, é a novidade que eu falei na festa naquele dia, no domingo à noite. Eu me lembro, tenho 4 minutos, conforme a orientação do pastor, do nosso pastor, que depois de muito tempo, já casado, o bebê estava no ventre da esposa e momentos de dificuldades financeiras nos assolaram. E eu me lembro muito bem que eu abria a porta do armário, meu pastor, não tinha quase nada, absolutamente quase nada, senão um pouquinho de arroz para se alimentar de tarde, no almoço e à noite. Já faziam 2 anos que tinha acontecido aquele movimento que todo mundo conhece, chamado da Lava Jato naquele tempo. Fecharam-se muitas empresas, Suape foi uma delas, e todos foram demitidos coletivamente. Eu estava no meio. 2 anos se passaram, vivendo pressionado aqui, pressionado ali, buscando como se movimentar. E eu disse a Deus no quarto: Senhor, é uma criança que está no ventre da tua serva. E a gente está com fome. Eu sei que o Senhor, como diz o capítulo 6 de Mateus, 25 por diante, cuida dos lírios, cuida dos pássaros, cuida do campo, quanto mais de nós. E o Senhor me fez lembrar de um cartãozinho de crédito, mas que também era o cartão salário há 2 anos atrás. Mas eu olhei o cartão de uma certa agência e estava meio que enferrujadozinho o chip. Eu disse: meu Senhor, para que o Senhor? Eu indagando, como 45:9 de Isaías diz, né? O caco querendo dizer ao oleiro o que é que ele faz. Mas meu Senhor, o Senhor disse: desça, isso era 12:30 da tarde, desça, vá na agência e coloque o cartão na boca do caixa eletrônico. Coloquei o cartão na boca do caixa eletrônico. Digitei a senha meio tremendo assim como estou agora por conta da oportunidade. E quando eu olhei, tinha R$1.700 na tela. Ele trabalha por aquele que nele espera. Deus abençoe a igreja e obrigado, meu pastor.